Bom dia, candidato. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo tranquilo. Como é que está? Como é que está a correria? Você já tem aí um segundo turno no currículo, já passou por isso já uma vez, sabe como é que ocorre. Como é que você está se sentindo aí há poucos dias desse dia importante? Olha, a gente está numa agenda muito agitada, no sentido de ter muitas atividades, só que com muita tranquilidade a gente está tocando isso, porque a gente já tem um pouco mais de amadurecimento depois da última eleição de 2020. A gente já passou por isso em outros momentos. Agora, a gente entende como é uma agenda de segundo turno. A gente tem muito mais demandas para se resolver, muito mais agendas para cumprir, porque existe muito mais dúvidas sobre os candidatos. Os servidores vêm em reunião com a gente já teve mais de 5 reuniões com os servidores públicos para debater as propostas e ações dos servidores públicos. Mais de 400 servidores já trataram desse assunto com a gente. A gente tem falado com outras causas também, tivemos reunião com causa animal, tivemos reunião com outras ações, e essas reuniões elas foram frequentes. Agora a gente está liberando um pouco, pausando um pouco as agendas de reunião para poder ter mais agendas de rua mesmo, para que a população também, do modo geral, possa nos encontrar e conversar com a gente sobre as suas propostas. Hoje tem debate, né? Hoje tem debate. O horário lá é agora, próximo meio-dia à noite? Eu acredito que 10h50 é o horário que eles começam a deixar a gente enclausurados lá, aguardando o horário do debate. Mas provavelmente o debate deve ser, eu acho que entre 11h30 e meio-dia. Pois bem, eu não dei essa notícia aqui antes no jornal. Estamos debatendo aqui outros assuntos e saiu uma pesquisa eleitoral aqui. De quem? Da Percent. Ele acertou todas no primeiro turno. Pois então, não chegamos nem sequer a noticiar aqui o que deu na Percent. Deu na Percent aqui. Nos votos válidos, o Lúdio tem 53,2 contra 46,8 seu. Ontem já o José Medeiros já gravou já tinha ido, achei que tarde ele foi para o Instagram, falou, olha, tá saindo uma pesquisa aí, é tudo mentira. Não acredito. Como é que você viu isso aqui? Como é que você viu esse resultado dessa pesquisa, Bílio? Olha, eu lamento que alguns institutos de pesquisas, eles façam esse papel de desinformação. Isso é muito ruim. Por que é muito ruim? Não é nada contra as pesquisas. Existem pesquisas boas e sérias e existem pesquisas que têm um claro intuito de tentar moldar a opinião pública. Só para você ter uma ideia desse caso, a Percent errou todas as pesquisas do primeiro turno. Todas. Na pesquisa da Percent, o Lúdio não ia nem para o segundo e o Botelho estava muito bem consolidado. Pois é, o Botelho não foi para o segundo e o Lúdio chegou ao segundo turno. E eu, que na pesquisa das Percent tinha um posicionamento diferente, estava em segundo lugar, às vezes alguns diziam até que disputando voto a voto com o Lúdio, fui com 39% para o segundo turno. Então esse trabalho da Percent e de outros veículos, eles não deveriam nem fazer pesquisa no segundo turno, eles passaram um constrangimento muito grande do primeiro. O segundo turno eles deveriam ter ficado quietos, falar, nós não somos bons nesse trabalho, eu acho que a gente precisa fazer alguns cursos e depois ele deveria vir com outra eleição, buscar retomar essa credibilidade dele. Agora, contudo, tá aí. É mais uma dessas pesquisas aí. Olha, a gente tem que citar o número aqui, foi registrado na Justiça Eleitoral, número MT 09106/2024, é nosso dever aqui ter que colocar o número de cada pesquisa que foi registrada. As suas pesquisas internas dizem o quê, Abílio? Ou você não tem feito? A gente não tem feito. Não? Não tem. Assim, entenda bem. No primeiro turno, a gente fez algumas de consumo interno. As que a gente fez, falava que a gente estava na frente e que possivelmente a gente poderia ir para o segundo turno com o Lúdio. Só que era tantas pesquisas falando o contrário, que a gente até chegou a não acreditar muito naquela pesquisa. E aí, a gente foi para o segundo turno com o Lúdio. Então, assim, a gente entendeu que não vou mais gastar dinheiro com isso e que a gente vai deixar vir, deixa acontecer. É aquela música, deixa acontecer naturalmente. No dia 27 a gente vai descobrir, Tá próximo. Nestor Fidelis. Olha, tem tanta coisa para perguntar para o Abílio aqui. Bom dia primeiro, obrigado por ter vindo, respeitando aqui o convite da Jovem Pan. E tanta coisa para conversar, mas tem bastante tempo pela frente. Então, assim, pesquisa é uma coisa interessante, porque na sua conduta de parlamentar você tem um projeto de lei a respeito desse assunto. Tenho.
e mostrou-se muito pertinente agora por conta dos resultados que em Cuiabá. Mas eu apresentei bem antes disso, Bem né? antes, nós comentamos aqui, inclusive. E... Olha, tem tanta coisa a perguntar, mas vamos começar pelo que você colocou agora há pouco no seu início, aí, que é servidores públicos. Certo. Antes de entrar no ar aqui nós estávamos comentando a respeito de situações do Poder Judiciário, então eu comentei uma coisa hoje aqui, que eu já tinha falado ontem, que dia de servidor público devia ser dia que mais trabalhe, não dá feriado. Não temos um excesso de feriados no Brasil. E a alegria do servidor, o móvel dele é servir. Ele estudou tanto passando concurso para servir e não para não trabalhar, né? Então, aí fica afastando o dia do servidor ou aproximando do dia da eleição com alguma outra intenção. Isso realmente é uma coisa que nos chama atenção. Mas plantou-se uma ideia de que o Abílio não gosta de eleitor, de servidor. Deixa eu só fazer uma pontuação. Diga lá. Em relação a essa questão do feriado. Certo. O que eu acho é que não é feriado, é ponto facultativo ao servidor, correto? Mas o que eu acho que a gente tem que observar é o planejamento das pessoas. Ou existe ou não existe. Porque algumas pessoas compraram passagem, algumas pessoas planejaram o descanso com a sua família, algumas pessoas planejaram que nesse dia teria o seu descanso. E não estou dizendo que ela vai deixar de votar. Algumas dessas pessoas pensaram assim, vou reservar um hotel em Chapada, voto no domingo, vou para o hotel de Chapada descansar um pouco, porque é o dia que estava planejado para isso. A gente precisa ter previsibilidade. Essa só é a questão. Não falo nem sobre o feriado ou não ser feriado. Mas qualquer uma de nós aqui, qualquer uma das pessoas, quando existe uma data de descanso, você faz com previsibilidade, você compra passagem, você reserva hotel, você paga alguns eventos. E aí, de repente, a pessoa se sente numa situação complicada, porque ela vai perder ou vai levar falta. Um dos dois. Se não tivesse, provavelmente ela não tinha se planejado para isso. Se já tem, aí é difícil de penalizar o servidor para isso. Então, o que eu acho? Eu acho que cabe à administração pública decidir e colocar os seus critérios com uma certa previsibilidade para que o servidor possa se planejar. O que eu percebo hoje? Eu percebo que como o servidor público, em sua maioria, possivelmente seja interpretado, porque urna não contabiliza de que lado é, né? É a interpretação. Urna não fala se o servidor vota na direita ou na esquerda. Urna é uma coisa, pesquisas e outras informações é que dá esse norte para que a pessoa decida. Mas como há uma possibilidade, uma previsibilidade de que o servidor vote mais com o Lúdio, por exemplo, aí Emanuel, por medo de que o Lúdio possa perder voto, vai lá e muda. O Botelho, por medo que o Lúdio possa perder voto, vai lá e muda. Mas ele muda por qual critério? O critério de não perder voto para o candidato? Ou o critério de que existe uma eleição aí pela frente? Se o critério for que existe a eleição pela frente, a data da eleição foi demarcada há 1 ano atrás. Há mais de ano a gente já sabia que o dia 27 seria o segundo turno das eleições. E aí essa previsibilidade poderia ter sido feita com mais antecedência, independente de quem fosse para o segundo turno, e ajustar para que o servidor pudesse planejar e não tivesse nenhum tipo de prejuízo. Quando o executivo, no caso do Emanuel, na semana seguinte toma uma decisão como essa, é claro que ele está fazendo isso pelo uso eleitoral. E quando o Botelho, nos mesmos dias que o Emanuel toma a decisão, ele toma essa decisão também através da Assembleia Legislativa, demonstra que ambos estão fazendo a mesma tomada de decisão. Só que, contudo, a Assembleia Legislativa, quando deu 600 férias no primeiro turno para os servidores, que a gente até acusou de que esses servidores estariam tirando férias para fazer campanha, aqui. Não estavam se pensando sobre o descanso do servidor. Talvez sobre o uso do próprio... O judiciário parece que levou para sexta-feira também, Emílio. Não, eu entendo, mas eu estou dizendo o seguinte, essas ações, elas podem ser levadas para frente ou para trás, etc. Mas a data do segundo turno estava marcada há muito tempo. Era só fazer isso antes. Assim como a data do servidor é sim, dia 28 de outubro. Sim, mas eu estou te falando, se a data do servidor está no dia 28 e a data da eleição estava no dia 27, poxa, será que ninguém pegou o calendário e falou, essa data aqui está junta, vamos aditivar de uma semana, vamos aditivar de um prazo? Será que ninguém pensou em fazer isso? Agora imagina a quantidade de pessoas que talvez tenham que remarcar suas passagens para poder, e o prejuízo econômico que eles terão. Então eu só acho que foi uma ação que poderia ter sido feita com previsibilidade
e não trazendo muito prejuízo ao servidor público. Você viu como uma manobra do Botelho do Emanuel? Não, manobra ou não cabe a mim fazer essa identificação se é manobra ou não, mas eu acho que cabe a mim fazer uma reclamação sobre a falta de previsibilidade da gestão. Poxa, cabe ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, ou qualquer um que fizer essa modificação de data, só prever, pô. Pega alguém lá, escolhe uma pessoa do seu quadro de servidor e fala onde vai estar os feriados e como que eles podem ser compatibilizados com datas importantes, como o período da eleição. Abílio, qual que é o seu relacionamento hoje? Como é que está hoje o seu relacionamento com o governador Mauro Mendes? Depois daquele apoio no dia da chegada do ex-presidente. Você quer deixar ele terminar a outra pergunta antes de mudar de pauta? Ou você... Eu volto depois que... Então vamos. Posso fazer agora? É porque estava servidor, ele tinha uma pergunta sobre o servidor. Sem problemas, fui eu que atravessei, deixa eu voltar. Pois não, Fidelis, qual que era a outra? Eu estava formulando uma pergunta para a Bíblia, ele já respondeu parte da pergunta, que é essa questão da mudança do feriado e tal. A outra pergunta que eu gostaria de fazer, justamente é naquele mote que ele começou a falar, que já se reuniu com diversos servidores e tal. Uhum. Prega-se por aí que o servidor não vota em Abílio. O que eu quero perguntar para o Abílio é o seguinte: por que o servidor público não deve temer o Abílio prefeito? O Abílio prefeito vai ser um prefeito que vai valorizar o servidor que merece, que carrega o piano. Quais instrumentos o prefeito Abílio pretende estudar para valorizar esse servidor? Alguns instrumentos jurídicos já estão no Estatuto do Servidor Público Municipal ou tem algumas ideias novas? Por que o servidor e o servidor eleitor deve votar em Abílio e não no outro candidato? Eu vou acrescentar a pergunta do Fidelis. Se na sua identificação, no seu estudo dos funcionários da prefeitura, não existe mais a necessidade de demitir 3 mil como da outra campanha. Então tá. Eu vou primeiro na sua e depois na dele. Tá bom? Porque como a sua foi a última e ela é mais polêmica, é mais rápida de eu respondê-la. Vamos lá. Essa afirmação ela aconteceu em 2020. Sim. Tá? Naquela época, nós tínhamos feito uma denúncia da CPI da Saúde que apontava uma série de esquemas de irregularidade dentro da Secretaria de Saúde de Cuiabá. Após isso, veio a Operação Capistro, aquela que afastou a primeira-dama, impedindo ela de poder entrar na prefeitura, afastou o Emanuel também durante um período de quase 30 dias e ainda teve uma série de operações e depois culminou num TAC entre a Prefeitura de Cuiabá e o Poder Judiciário e o Tribunal de Contas. Teve a intervenção da saúde nesse processo também e foi feito o concurso público e processo seletivo para ocupar essas vagas. Ou seja, aquilo que nós havíamos dito, independente de quem foi o prefeito, acabou acontecendo naquela época, tendo em vista que era uma denúncia muito grave. Só que o pessoal pegou um recorte da denúncia e fez como se fosse um ato pessoal. E não era. Era um ato representado da CPI da Saúde, com uma série de denúncias e tudo mais. E hoje? Hoje a realidade é totalmente diferente. Hoje nós temos um orçamento que está em torno de 4,5, 4,8 bilhões de reais. As pessoas passaram no concurso público, passaram no processo seletivo. A gente tem uma folha que está aproximadamente em torno de 47% de ocupação do valor da receita do município, que está naturalmente dentro da lei de responsabilidade fiscal. E com essa circunstância, a gente não tem a necessidade de fazer isso. O que a gente tem a necessidade hoje é de chamar os aprovados no concurso público e de chamar os aprovados no processo seletivo. A realidade da eleição hoje, a realidade da gestão hoje é diferente daquela realidade no passado. Hoje nós temos muito mais órgãos de controle atuando sobre a prefeitura e cobrando da prefeitura o concurso, o processo seletivo e a licitude dentro do processo da gestão. Mas tem menos dinheiro? Não tem. Essa é uma outra falácia. O município arrecada 18% ao ano a mais do que o ano anterior, só para você ter noção. Na época que você trabalhava lá, eu acho que o orçamento estava entre 3,8 e 3,5 bilhões de reais. Aí depois, em 2020 para 2021, ela subiu o orçamento, eu acho que para 4,2. Aí depois veio 4,4, e agora já está com 4,5 no ano de 2024. E ano que vem a previsibilidade é 18% a mais também, para 4,8. O município de Cuiabá está num ranking nacional entre as principais cidades que mais arrecada percentualmente a sua população. Ou seja, é uma cidade de 4,5 bilhões de reais que cresce 18% ao ano. Não tem tantas cidades com esse percentual de crescimento. Isso se mostra o desenvolvimento da cidade. Isso também mostra que a população de Cuiabá produz muito no setor de serviços, que é um dos principais setores de arrecadação.
De ISS, por exemplo, nós temos 680 milhões de reais por ano de arrecadação. De IPTU, nós temos 380 milhões de reais por ano de arrecadação. E de TBI, 78 milhões de reais. Tudo isso corresponde a 40% de toda a receita do município, que é uma independência financeira para fazer investimentos muito grande. Não depende tanto dos poderes federais ou dos estaduais. Claro que o repasse do federal e do estadual é muito importante para o município. Mas o município tem uma autonomia de investimento próprio, que deixa claro que o município não precisava pegar empréstimo de 139 milhões. Deixa claro que o município não precisava colocar a taxa do lixo, por exemplo. Por isso, nós vamos revogar a taxa do lixo. Nós vamos acabar com ela. Agora, a outra... Não é uma obrigação de uma lei federal a taxa do lixo? Isso é outro fake news que inventaram. Isso é outro fake news. Porque a legislação federal fala o seguinte: os municípios poderão estabelecer a taxa do lixo na condição de que eles não tenham condições de fazer a coleta e o tratamento de lixo. Não é o caso do município de Cuiabá. Uma cidade que cresce 18% ao ano a sua receita, ela não tem a necessidade de estabelecer uma taxa para cobrar o lixo, onde a própria arrecadação de IPTU é autossuficiente para isso. Entenda o que está acontecendo no nosso município. São muitas falácias de que todo mundo está fazendo e vai lá e faz também. Não, não é todo mundo que está fazendo. Tem muitas capitais que não fizeram. Tem muitas cidades que não fizeram. Por quê? Porque a receita própria já era suficiente para isso. Nós entendemos aqui em Cuiabá que a receita do próprio município já é suficiente. Sem falar que a pessoa que está nos ouvindo tem certeza disso. Depois que começou a taxa do lixo, piorou a coleta do lixo. Sim. Piorou o serviço. Tem greve de falta de pagamento. Olha, essa taxa do lixo é uma malandragem da prefeitura, numa déficit de gestão. O prefeito não tem aplicado corretamente os recursos do município e ao não aplicar corretamente os recursos, ele faz essas coisas. Quer ver como que é uma aplicação muito ruim? A Limpurb, que é uma das coordenações responsáveis pela coleta de lixo e tratamento do lixo, que é a empresa pública da Prefeitura de Cuiabá ligada à Secretaria de Serviços Urbanos, a Limpurb gasta 8 milhões de reais por ano em ponto eletrônico. Ponto eletrônico, um sistema com o botãozinho do dedo. 8 milhões por ano. É a aplicação inadequada dos recursos públicos. A cada 100 reais que a prefeitura arrecada, o município gasta 105. Nunca vai encaixar essa conta. Então, é claro que não precisa e nós vamos acabar com a taxa do lixo. Não é uma lei que obriga a fazer isso aí. Foi desculpa fiada que inventaram. A lei diz, pode fazer. E aqueles municípios que não estão fazendo a coleta e o tratamento de lixo adequadamente, podem fazer. O que ocorre? O município de Cuiabá tem uma má gestão no tratamento do lixo. Eles tinham um lixão e não um aterro sanitário. Eles não se enquadravam na normativa federal e usaram essa desculpa para estabelecer a taxa de lixo. Não era necessário. E não vai ficar. E ainda tem um detalhe para piorar sobre esse tema. A Prefeitura de Cuiabá está cobrando 3 parcelas atrasadas. Ela mandou na conta de água das pessoas 3 cobranças de uma vez. Olha, eu tenho certeza, se eu chegar lá, eu quero perdoar essas cobranças e ainda quem pagou a gente vai deixar de crédito para que a pessoa possa ter desconto no próximo IPTU. A gente acredita que isso é muito injusto. Não, a prefeitura não poderia fazer essa cobrança tripla desse jeito. Ela tem outras formas de fazer a cobrança. E aí eu falo, ela faz isso porque o prefeito aplica mal os recursos públicos, está desesperado em fechar as contas agora no fim do seu mandato, porque tem uma prestação de contas já em aberto de votação na Câmara e ainda tem um problema com o Tribunal de Contas que ele vai ter problema. E se ele não aprovar na Câmara suas prestações de conta, ele terá problemas no futuro eleitoral dele. Então, justamente, ele está apertando, sufocando o povo. Está judicializando, colocando no cartório gente que está com 2 meses de IPTU atrasado. 2 meses ele já joga no cartório. E antes, no começo do seu mandato, perto de 2020, quando ele tinha intenção de reeleição, fazia uma série de mutirões de conciliação, dando desconto e tudo mais, em claras ações eleitorais, para poder tentar manter a sua popularidade em alta. Hoje, que ele já viu que não tem como mais, chutou o balde e está ferrando o povo. Sobre agora a parte do servidor que lhe faltou. Por que o servidor vai votar na Bíblia? Não é isso? A meritocracia, essas coisas.
Não é só isso, não. A meritocracia é muito importante. Nós teremos secretariados técnicos, nós queremos que o secretário de saúde seja técnico, nós queremos criar um banco de currículo entre os servidores para que possa promover a cargos de gestão aqueles servidores mais qualificados e capacitados para não poder nos ajudar dentro da gestão. Mas também o próprio servidor hoje, ele enxerga as preocupações que ele tem. Você sabe que o servidor recebe o salário em 3 pedaços? Pois é, paga a insalubridade num dia, paga o 13º, não está pagando na data certa, paga o prêmio de saúde fora da escala de pagamento, paga o salário fora da escala de pagamento. O servidor hoje tem medo até de receber o salário atrasado ou de ter problemas com isso. Existe uma destruição da carreira do servidor dentro da Prefeitura de Cuiabá. Os planos de carreira desatualizados, o próprio Estatuto do Servidor está desatualizado desde 2004, 2003. Mais de 20 anos de estatuto desatualizado, precisa mexer com isso. O pessoal da educação precisa ver a lei orgânica do município, que está ali parada faz muito tempo. O Emanuel foi o grande fake amigo do servidor, sabe? Amigo da onça? Mais ou menos isso. A prefeitura sabe disso, os servidores sabem disso. Eles estão ao nosso lado porque eles falam, nós não queremos mais a continuidade do Emanuel. E todo servidor que não quer a continuidade do Emanuel, não quer o Lúdio. Porque o Emanuel, o Estopa, está pressionando os servidores hoje, dentro dos grupos, dentro das militâncias, para apoiar o Lúdio. Até teve uma reunião agora, recente, que o Estopa falou lá para os professores dentro das escolas. O Estopa falou, está num vídeo que a Edna publicou na sua rede social, o Estopa falando que os professores deveriam estar dentro das escolas fazendo um trabalho de militância, ajudando nesse processo. A gente conseguiu entrar na justiça e pedimos cópias de todas as câmeras de segurança que mostram se eles estão fazendo campanha dentro da escola, porque é proibido fazer isso. Em prédio público é proibido. Proibido, principalmente dentro de uma escola, pô. Na escola, o cara lá pedindo voto pro pai do aluno, pedindo voto. Poxa, isso não pode acontecer. E outra, essa coação também não pode acontecer. Coagir o servidor público a fazer campanha para um candidato não pode acontecer. Então, nós vamos sim fazer uma mudança significativa na saúde de Cuiabá, na prefeitura de Cuiabá, na educação de Cuiabá, principalmente em proteção e defesa ao servidor público. 7h33, Vinícius. Muito bem, bom dia, Bílio. Obrigado pela tua presença aqui, amigo. Você traz consigo 126 mil votos, né? Nessa eleição, você representa aí, por enquanto, pelo menos, né? No domingo você vai ter mais do que isso, com certeza, né? Mas por enquanto você já teve... Você traz consigo 126 mil cuiabanos, né, e cuiabanas, né, que já acreditaram no teu projeto. Então, obrigado pela tua presença aqui. O que eu quero te perguntar, sobre o plano de governo, eu estava lendo o teu plano de governo aqui, está disponível online, né? Ficou bem completo, 100 páginas, né? Ele tem muito... A gente não pôs mais porque estava muito já. Né? É verdade. Um abraço aí para a Vânia, né, que está a tua vice, e para o Reginaldo Teixeira, que era pré-candidato pelo Novo, né, que tá te apoiando bem engajado, inclusive, ele tá bem animado, né? Atuante nas redes. Nos vídeos aí para você, o Reginaldo, né? Ele é bom de rede social, né? Um abraço aí para os dois, né? Mas o que eu quero te perguntar em relação ao seu plano de governo, amigo, aqui, revolução no transporte público, né? Tarifa justa e acessível, né? Revisão da forma de cálculo da tarifa, pagando as empresas por quilômetro rodado em vez do número de passageiros por veículo, buscando uma tarifa mais justa e acessível. Até quando eu trouxe isso aqui um tempo atrás, falando, isso não vai acontecer, né? Porque hoje as empresas recebem por passageiro e tem interesse de lotar os ônibus, né? Claro. Você está propondo aqui que elas recebam pelo ônibus com todo mundo sentado, né? Como é que você vê essa proposta e a engenharia financeira disso, né? Porque hoje existem as gratuidades, né? A prefeitura complementa, né? Parte os usuários pagam e parte a prefeitura complementa, né? Então como é que você está vendo a viabilidade dessa proposta? Primeiro que as empresas de ônibus enganam a prefeitura. Elas enganam. Mas como que elas enganam? Primeiro, olha só, elas não apresentam à prefeitura, dentro desse balanço que ela faz com o município, principalmente na hora de reajustar a tarifa, ela não apresenta o número de passagens vendidas. Elas apresentam o número de passageiro que passa pela catraca. O grande negócio aqui da Prefeitura de Cuiabá com essas empresas de ônibus não é o transporte público, é o banco. Como assim o banco? Imagina só, todo mundo compra passagem antecipada, não é isso? Ao comprar essa passagem antecipada, uma parcela do dinheiro fica depositada dentro daquele cartão. Alguém pede para abastecer R$20, fica R$20, ela vai gastar uma única passagem. Alguém pede para abastecer R$10, ela gasta, tem lá R$10 dentro daquele cartão, mas ela gastou uma única passagem de ida, às vezes uma de ida e uma de volta, ainda fica um saldinho lá. Dentro desse processo, o trabalhador, ele recebe o Vale Transporte. O Vale Transporte, que é pago pelas empresas como um acordo trabalhista junto à Justiça do Trabalho,
obriga que as empresas paguem o Vale Transporte na data de pagamento dos seus funcionários. Então a empresa vai lá e deposita R$180 no cartão de transporte, ou 200 e poucos, depende do volume de idas e vindas à empresa. Ao depositar o dinheiro fica parado lá. Com o dinheiro parado lá, o usuário vai gastando passagem a passagem e o dinheiro parado lá. Além do dinheiro estar parado lá, o cartão existe um limite de R$600. Então o que acontece quando o cartão e o usuário ele não usa todo a passagem do mês? Vamos supor, te paguei 180, você gastou 150, sobrou 30. Aí no mês seguinte vai te pagando outro valor, você gasta menos, você não gasta todo, sobra mais um pouco. Depois de um determinado tempo, tipo 6 meses, 8 meses, vamos supor que na última vez que na 7ª vez que o patrão for depositar lá os seus R$180, ele somando ao saldo que já tinha das vezes anterior, porque o patrão é obrigado a depositar pelo acordo trabalhista. Ele vai depositar 180, mas já tem um saldo lá. E esse saldo não pode ser reaproveitado e nem abatido na justificativa da Justiça do Trabalho. Tem que sempre depositar o valor adicional. E aí ele estoura os 600. Porque foi somando a sobra de todos os outros meses que não se gastou tudo e o saldo chegou a 600. Você sabe que na caixa d'água tem um espaço lá em cima que quando ela está enchendo, ela tem uma vazão. E geralmente o pessoal chama de ladrão da caixa d'água, não é? Então, assim, imagina que o cartão tenha um ladrão. Um ladrão... Não, mas não é termo pejorativo. Eu estou utilizando um comparativo com a caixa d'água para você entender que ao vazar ou ao encher o cartão, o que o patrão depositar e sobrar, ele vai para um fundo. O fundo do transporte público administrado pelas empresas. O fundo não é da prefeitura. O fundo é da AMTU. A AMTU que administra esse fundo. Então, todo o dinheiro que está parado no cartão, imagina um cartão com R$600 parado, que você não pode usar para nada. Cheio. E o fundo caindo dinheiro lá naquele fundo. Imagina o dinheiro de todo mundo que compra e abastece nos cartões. Agora, se você pegar todo esse dinheiro que está todo mundo alimentando os cartões e colocar aí a juros num banco, vamos pensar simples, que a pessoa que está administrando esse recurso foi uma pessoa muito conservadora na aplicação dos recursos e não quis arriscar, ela foi lá e pôs na poupança. Ou que ele fez uma aplicação no Tesouro Nacional com a taxa Selic ou etc. Ele está ganhando dinheiro em cima do dinheiro das pessoas. Ele está preocupado com o ônibus? Tá nada. Ele está preocupado com o dinheiro que ele está fazendo girar. Ele está aplicando os recursos do fundo em interesses da própria empresa. Às vezes ele pega o dinheiro do fundo e pode, estou dizendo pode. Ele pode, com o dinheiro do próprio usuário do transporte público, ganhar outra licitação em outra cidade, pagando outorga de outra cidade. Mas isso em contrato e aprovado pela Câmara. Como é que você vai mexer nisso? O contrato é aprovado pela Câmara, existem lacunas e há má interpretação nesse processo. Como que a Prefeitura está lidando com essa situação? Ela lida da seguinte forma. A passagem, o custo da passagem, e a Arsec, que é irresponsável ao fazer a gestão disso tudo, porque o custo da passagem ele é calculado da seguinte forma. O custo do sistema do transporte público dividido pelo número de usuários. O que define o número de usuários? A própria Arsec entende, junto com a empresa de ônibus, que o número de usuários é o número de passageiros que passaram na catraca. Logo, a empresa de ônibus quer o quê? Mais passageiro passando na catraca. E se a gente mudasse esse procedimento? A gestão do bilhete da passagem, a gestão da passagem vem para a prefeitura. A prefeitura vai cuidar da passagem, do bilhete, da passagem de ônibus e tudo mais. A empresa fica responsável pelo funcionamento do serviço. Quantos ônibus vão estar rodando, os profissionais, manutenção, todos os custos do serviço que a empresa é responsável de fazer. A gente vai pagar por quilômetro rodado, não mais por passageiro. E a prefeitura vai arrecadar os recursos e vai cuidar do fundo e vai cuidar da passagem. Esses caras desistem de ficar em Cuiabá no segundo dia. E como é que vai ser? Você está entendendo? Como que vai ser? Aqui a gente não tem um transporte público. A licitação, ela abre o mercado para fazer a coisa certa. A licitação abre o mercado para fazer a coisa certa. Eles que montam, muitas das vezes, o procedimento para fazer do jeito que eles querem. Eu entendo, na minha visão, quando a prefeitura assumir a responsabilidade da gestão da passagem,
ela poderá criar 2 mecanismos que são muito importantes para a melhoria da mobilidade urbana. Um é o passe, a gente chama de Cuiabá Passe, ou Cuiabá Card, que é inspirado no Metrocard de Nova York, que você paga uma vez por mês e usa à vontade, ou uma vez por semana e usa à vontade, ou uma vez por dia e usa à vontade naquele dia. Em São Paulo também tem o Sampa Card, no Rio de Janeiro também tem o Rio Card. O que acontece? Se o sistema de transporte público tem custo fixo, e a gente precisa entender que o transporte público é um instrumento de mobilidade urbana e não apenas um transporte de massa, a gente precisa estimular o seu uso. Como que a gente estimula o uso? Facilitando o seu uso. Porque se hoje as pessoas elas são condicionadas a pegar o ônibus lá no Pedra 90 e ter uma única integração para chegar até o seu destino de trabalho, quando eu deixo isso flexibilizado para ela pegar quantos ônibus quiser, ela não precisa mais pegar o 721 lotado. Ela pode pegar qualquer um outro ônibus que vá a uma via coletora e dentro dessa via coletora ela pega um outro ônibus para cá. A gente pode estabelecer os ligeirinhos de cada região para fazer o trabalho de buscar as pessoas nos bairros e deixá-las nos pontos coletores. E a pessoa não tem mais que ficar presa à integração. Ela pode tomar um caldo de cana enquanto o outro ônibus não vem, ela pode entrar numa loja de sapato, ela pode visitar o parente. Tudo isso porque ela vai ter um programa de assinaturas, é uma passagem por assinatura. Ela paga uma vez por mês, ela vai ajudar a custear o custo do sistema do transporte público, em detrimento disso, ela vai ter o benefício de andar à vontade. Com diferença de preços para quem usa menos que outros? A diferença é os planos. Você vai ter o plano mensal, que você paga uma vez por mês e usa à vontade. Você tem um plano quinzenal, que você paga a cada 15 dias. Ou você tem um plano diário, que seria o equivalente a comprar 2 passagens daquele dia. Você já pode usar à vontade aquele dia. Outra questão importante. As empresas que pagam pelo acordo trabalhista, elas poderiam ter um desconto de 30%, pagando apenas até 30% desse plano. Por quê? Porque elas são mensalistas contínuas e elas têm grande volume de mensalidades. Então, fazendo essa mudança, a gente muda a forma de usar o transporte público. E aí a gente muda até mesmo a estratégia de posicionamento do transporte público. Hoje, a gente tem muitos bairros mal abastecidos com o sistema de transporte. E um deles, que eu posso citar para você, é o Distrito Industrial. O próprio distrito, que tem uma gama muito grande de trabalhadores, não tem um ônibus circulando ali dentro. Eu gostaria que tivesse um ligeirinho, algumas linhas de ligeirinho, que fizesse esse papel de circular na região das empresas, com mais frequência no horário de pico e menos frequência no horário mais vazio, porque lá é um local que você tem bem estabelecido a entrada e saída e bem estabelecido o funcionamento do espaço. Com esse ligeirinho circulando lá, nós temos a Fernando Corrêa, ou BR-63, que ela é uma via expressa e coletora. Então nós temos as vias paralelas à BR, que são as coletoras, e nós temos a possibilidade de fazer uma mudança de tratamento. Estamos muito acho que deu para entender um pouquinho. Nossa, né? Apesar que técnico às vezes, é meio chato, mas... Ficamos até muito tempo num ponto só. Fazendo... Foi bom. Lógico. É que você falou que o programa é de 50 minutos, né? Já 7h44, só para... Já são 7h44. Aqui. Vamos lá, agora vou efetuar aquela pergunta que eu comecei, mas eu estava atravessando aqui o colega. Vamos lá. Seu relacionamento hoje com o governador Mauro Mendes. O apoio do Mauro já foi disputado aí no tapa. No tapa, entre aspas, evidentemente, que não teve agressão física, eu tenho conhecimento. Mas vamos lá, é uma coisa muito disputada. E hoje a gente vê que não é tão buscado, principalmente você depois conseguiu o apoio do governador, não tem aparecido mais ao seu lado. Inclusive, tem notícias de que ele teria gravado para o seu programa eleitoral. Em 2020 ele fez isso. Nesse aqui, e aí foi descartado. Em 2020 ele fez isso. É mais uma notícia que é de 2020, não é de agora. Não é de agora? Não é de agora. Então, ele não gravou agora? Não, o que acontece? Entenda bem, vamos lá. Primeiro, a aproximação com o governador Mauro Mendes é uma mensagem clara. Cuiabá tem que parar a briga entre prefeito e governador. Isso aqui, eu acredito que todos aqui, toda a população que está nos ouvindo, entende que tanto a prefeitura e o governo tem que ter uma relação, no mínimo, institucional. E se tiver uma boa relação, atrai novos investimentos e atrai a parceria importante para o município de Cuiabá. O que o Emanuel fez junto com o governador é péssimo para Cuiabá, correto? Acho que isso a gente está de comum acordo, certo? Eles estão de comum acordo com isso? Não, todos estamos, todos. Não é só nós aqui que estamos no programa, mas também as pessoas que estão nos ouvindo, provavelmente a maioria deles está de comum acordo.
Tem gente que gosta do Mauro, tem gente que não gosta do Mauro, mas independente de gostar ou não dele, a relação com o governo do estado e a prefeitura de Cuiabá tem que ser a melhor possível, correto? Pode não ir jantar na mesma casa, pode não se encontrar num evento, pode não sei o quê, mas na hora de assinar o papel, os dois têm que ter assinatura, certo? Por que eu te falo isso? O Lúdio também queria o apoio do Mauro no segundo turno. Ele chegou a fazer algumas declarações que ele queria o apoio do Mauro. Ao não obter o apoio do Mauro, ele foi pro apoio do Emanuel. Entenda bem. O Lúdio queria o apoio do Mauro. Ele não conseguiu. Ele foi pro apoio do Emanuel. E agora todo o secretariado do Emanuel, toda a equipe do Emanuel estou para estar mais engajado representando o Emanuel nesse processo, e o Emanuel está apoiando o Lúdio. O Emanuel e o Lúdio e o secretariado do Emanuel e toda aquela patota, mala que tem dentro da prefeitura junto ao Emanuel, junto com o Lúdio, de que lado você fica? Se você não quer a continuidade do Emanuel, de que lado você fica? É natural que você tenha um lado. É natural que 70% das pessoas que desaprovam a gestão do Emanuel tem lado. Agora, o Lúdio está escondendo o Emanuel do mesmo jeito que ele está escondendo no Lula, que também tem uma reprovação de 60% aqui na nossa cidade. Mas e Abílio, você está escondendo o Mauro? De modo nenhum. Bolsonaro veio aqui, o Mauro foi lá, participou do evento com a gente. Nós tivemos o discurso lá na frente, o Mauro foi lá, participou junto com a gente. Nós recebemos Zema, o Mauro foi lá, recebeu o Zema. Eu não estou escondendo o Mauro, de modo nenhum. E falo sobre ele abertamente. Ele vai em outros eventos seus que não seja com a presença de gente de fora? Não, como não é um só governador isso. E um ex-presidente? Não é só isso. Numa campanha de segundo turno, tem semanas programadas. A semana passada tinha participação nacional e estadual. A semana passada. E dentro disso a gente trouxe o Bolsonaro, Zema, o Mauro e todas as outras pessoas que se somaram a esse processo. O Lúdio trouxe o Alckmin, o Padilha e outros caras ligados mais a ele. E agora ele está fazendo os apoios locais, que agora ele está trazendo Antero e o Wilson Santos. É só gente top que ele está levando para o lado dele. Então, assim... Desculpa, eu tenho que rir um pouquinho, mas eu tenho que parar com essas brincadeiras. Mas é sério, né? Antero, você tá o super Wilson, serena, Billy. Você tá... Antero, Wilson e tudo mais, em companhia. Então, o que a gente percebe? Nessa semana, uma semana mais de debates locais, de pautas locais. Aos seus arrastamos, o Mauro vai. Mas se ele puder, dentro da sua agenda, e puder ir, eu não vejo por que não. Foi algum? Eu não tive. Qual foi o meu arrastão? Nem no pipi. No segundo turno não tive arrastão. Eu tô indo pra rua, eu mesmo. Provavelmente vocês devem ter me visto em algum momento. Eu vou pra rua, eu pego o meu santinho, meu material, e eu não levo mobilização nenhuma. A mobilização vai pra um canto, eu vou pro outro e eu vou pra rua. Bairros? Tenho ido nos bairros. Ontem eu tive no Jardim Vitória, passei no Jardim Florianópolis, passei em alguns bairros ali daquela região. Comi espetinho, comi baguncinha, tô ficando, aí as arrobas tô ficando gordo, tô ficando gordo, tenho andado muito em Cuiabá, Agora, ocorre o seguinte, eu pessoalmente falando, eu não gosto de ir nos bairros cheios de mobilização, assim, de bandeira e de todas essas coisas. Existe a mobilização por causa da estética da campanha, porque é necessário você mostrar que você tem essa participação nas ruas. Mas eu, pessoalmente, gosto de ir na feira sozinho. De preferência com uns 2 ou 3 amigos nossos, a gente vai lá. Porque isso permite as pessoas se aproximarem da gente. Quando a gente está muito cercado de muita gente ajudando a gente, essas pessoas acabam sendo também um obstáculo, uma barreira de aproximação das pessoas. Então, por exemplo, eu fui no Mercado do Porto lá. O pessoal da estética da campanha foi junto. Que são apoiadores nossos, tinha lá os deputados Diego, tinha lá os vereadores eleitos também, tinha nossos vereadores e candidatos apoiando a gente. Só que eu falei para eles, deixa eu andar um pouquinho no meio do povo aqui, que eu quero entrar no meio do povo, eu quero sentir o olhar do povo, eu quero que as pessoas me cumprimentem, me abracem, falem com a gente e tenham a liberdade de falar isso. Eu peço até para qualquer pessoa que esteja perto da gente, deixar um pouco de espaço para que permita essa aproximação das pessoas. E é isso que me permite, por exemplo, ter o contato com a criança que vem, me abraça e cumprimenta, o pai vem e pede para tirar foto. É porque a gente não cria obstáculo entre as pessoas e a gente. Por isso que muitas das vezes alguém fala, Billy, eu tô vendo a campanha do fulano aqui em tal lugar, tem um monte de bandeira, tem um monte de não sei o quê. E quando eu vou, a pessoa não vê tanto assim, porque eu vou lá no lugar, não tem tanto.
Ontem eu fui no Paraguai, eu estudei na escola Rodolfo Augusto. Aí eu fui lá fazer um material sobre aquela região, contar um pouco de onde eu estudei e tudo mais. E nisso as pessoas estranharam, elas chegaram até a não acreditar se era eu. Elas falaram, é o Abílio? É um sósia? É o Abílio? Eu falei, sim, sou eu. Mas você tá sozinho aqui, você não tem ninguém? Cadê seu mundaréu de segurança? Falando em eu estratégia. falei, não, pô, eu venho desse jeito. Falando em estratégia, nesse lugar que você está sentadinho aí, Fábio Garcia esteve conosco. Achei que você ia falar Emanuel, já ia mudar de lugar aqui, pô. Não, Fábio Garcia esteve aí. E naquele momento ele se defendeu energicamente da acusação do Lúdio, de que ele traiu o Botelho indo para o seu lado imediatamente após. Ele falou, não, olha, primeiro é o seguinte, ao Júlio Campos dizer que Botelho não está morto, não é nenhum defunto. Segundo que, depois que o presidente do partido, que é o Mauro Mendes, liberou todo mundo, que eu declarei meu apoio ao Abílio. Então não teve nada apressado. E outras coisas. Porém, com relação ao movimento que você fez para a revogação da lei da pesca, ele classificou aí de eleitoreira, que o povo não vai entrar numa onda dessa. Como é que você vê essa declaração de alguém que foi um dos primeiros, né, secretários do Mauro a declarar seu apoio? Inclusive, na pré-campanha, na pré-campanha, ano passado, você e Fábio, chegaram a fazer dar umas incertas, umas UPAs à noite e tal, quando ele era pré-candidato a prefeito dentro do União. Tá, vamos. Vocês têm um relacionamento mais. São três coisas aí. Sim. Três coisas. Primeiro, eu sempre tive um bom relacionamento com o Fábio, a gente tem um relacionamento próximo, uma certa amizade. Claro que uma amizade distinta ao relacionamento político, não é uma amizade no espectro pessoal. Eu nunca fui na casa dele, ele nunca foi na minha. Mas a gente, dentro do ambiente político, a gente sempre lutou em algumas pautas juntos. E essas pautas no Congresso acabam se aproximando. É como se você jogasse no mesmo time do seu amigo. Às vezes você não vai na casa de ninguém, mas na hora de entrar no jogo, tá todo mundo ali jogando no mesmo time. Então, essa aproximação, ela permite que a gente tenha um pouco mais de afinidade de ideias. E a gente vê que o Fábio tem um posicionamento antipetista comigo lá no Congresso, assim como outros têm. E aí vai para um segundo turno entre Abílio e um petista, pô. Você também, eu sei que não vai votar no petista, porque você tem cara de ser uma pessoa inteligente, e você no segundo turno, a única diferença é que é seu posicionamento ético e imparcial e à frente de um programa de jornalismo não vai te permitir emitir essa opinião. Mas no seu coração, esse olhar que seu pra mim, eu já sei que a gente tá junto aí. Não, eu voto em Várzea Grande. Não, mas lá você salvou lá Várzea Grande com a Flávia também. Mas olha só. Mas o que é importante a gente... Está correto. A ética não me permite que eu faça aqui. Primeiro por ser secreto e segundo por ser ético. Eu sei, esse olhar seu está revelando tudo. Agora, a outra questão que eu acho que é importante a gente colocar, que é a questão sobre traição ou não traição do Botelho. Eu acho que isso é uma bobagem. E essa bobagem o Lúdio está pregando para tentar coaptar o voto dos eleitores do Botelho. Ele provavelmente quer criar esse sentimento de injustiça para poder atrair esse eleitor. Só que é bom lembrar que é o próprio Lúdio que arrebentou o Botelho nos debates. Bateu até não querer mais. Você não foi gentil também. E eu não estou pedindo, e eu não cheguei ao Botelho falar que eu queria o voto dele diretamente ou fazer qualquer ação nesse sentido e nem fui vitimizar o Botelho pela qualquer ação. Eu bati no Botelho, bati no Lúdio e continuo com a minha postura imparcial em relação a esses dois. Já o Lúdio não, o Lúdio teve uma postura, o grupo do Emanuel massacrou o Botelho em algumas ações. Eu acredito que o próprio Kennedy é um dos responsáveis para que o Botelho não tenha ido para o segundo turno. E acredito que o Lúdio está fazendo apenas um meio campo ali para tentar se aproximar lá. Quem está traindo alguém é o Lúdio. Como? Ele está traindo os seus eleitores. Por quê? Porque ele sempre chamou o agro de fascista, os seus barões do agro são aqueles que fazem o prejuízo ao povo, não sei o quê. Ele sempre teve esse discursinho de conversa mole e de conversa fiada. Porém, os principais apoiadores dele é a Elusmar Marge, é o Blairo, Eraí, Fávaro, toda a máquina do agro que tem grandes relacionamentos históricos aí com o BNDES e o governo Lula. Esses os principais apoiadores do Lúdio. Mas o agro não é de direita no Estado. E outra, você lembra do Lúdio fazendo propostas de BRT R$1? Se ele mudou a sua ideia para ficar do lado do agro agora e defender o agro pop,
para poder conseguir ter condições para poder nos enfrentar na eleição em Cuiabá e juntar até os Power Rangers do lado dele para vir contra a gente, eu não duvido que o Lúdio tenha feito acordo com a equipe do Botelho, com as empresas de ônibus, para poder chegar lá. Eu não duvido que ele tenha feito isso, porque pelo que eu estou sentindo, ele está fazendo de tudo, fazendo mudanças de qualquer paradigma em relação, qualquer situação em relação à sua postura e a seus dilemas e seus comportamentos éticos para poder aceitar o apoio daqueles que são os remanescentes. Porque quando a gente vem para um grupo nosso e o nosso grupo atrai alguns tipos de perfis, como o governador Mauro Mendes, por exemplo, aqueles que são aspirantes a 2026... Você se sente rejeitado pelo agro, Abílio? Não, o agro está comigo. O que está com eles lá não representa necessariamente a cultura do agro. Representa os... Eu tenho que tomar cuidado para não ser processado. Representa... Todo o tempo que você quiser. Representa, ao meu ver, os exploradores do agro. São pessoas que dominam o mercado, que decidem como que o produtor vai vender seu produto, como que o produtor vai comprar suas sementes. São pessoas que influenciam de forma direta o produtor e são pessoas que dizem se o produtor vai ter lucro ou prejuízo. Então, assim, o que eu não vejo mais essa turma que está com eles como a turma que representa de forma clara a cultura do pequeno e médio produtor, do produtor do agro. Claro que a gente tem que respeitar, são grandes empresários do nosso estado, são pessoas que conquistaram sucesso com muito suor, com muito trabalho, com muito sacrifício, mas que também são pessoas que sempre estiveram do lado que o agro é contra. Eu nunca vi o Eraí, o Blairo e essa turma dele ali, ela é mais ligada ao Lula, não teve jeito. O Blairo foi até ministro, né? Então, assim, é claro que eles têm um posicionamento ideológico diferente, porque dessa vez, eu me lembro de uma vez até que o Lúdio xingou Elusmar na Assembleia Legislativa, ou não sei o que de agrotóxico, que queriam passar lá e tal, que o agro era... Eles acusavam que o agro envenenava os outros, não sei o que, alguma coisa assim. Por uma questão de tempo, Abílio. Você sabe que... Sim, mas por uma questão de aqui tempo, a pergunta elas vão sim, levando a outras coisas. Sim, assim. Vamos lá, a lei da pesca. Então, sobre a lei da pesca é o seguinte. Eu sou deputado federal, não estadual, certo? Como deputado federal, como eu poderia interferir na lei da pesca na Assembleia Legislativa? Em nada. Como cidadão. O Emanuelzinho moveu uma ação pelo partido dele contra, inclusive é o que está sendo julgado lá para derrubar. E vai ficar 10 Deputado anos lá. federal. E vai ficar 10 anos lá. O Supremo, um projeto que chega no Supremo, quando há dúvidas sobre o seu julgamento, ele não resolve, eles ficam lá, eles deixam lá. E a lei ela tem um prazo de 5 anos. Se demorar 6, ela perdeu o objetivo, ela perde o objeto e pronto, acabou. Não tiveram que julgar. Então, assim, eu não acredito que o Supremo vá julgar. Eu já andei pesquisando um pouco sobre isso e não acredito que o Supremo vá julgar antes do término do prazo ou bem pertinho do término do prazo dessa lei. Antes eu não podia fazer nada, porque no primeiro turno você tinha um Botelho, candidato a prefeito de Cuiabá, e ele é o presidente da Assembleia Legislativa. Imagina o Abílio chegando na Assembleia Legislativa pedindo para revogar a lei da pesca. O Botelho ia deixar eu fazer isso? Ele ia achar que eu estava entrando na seara dele, tentando conquistar votos, que dependia dele ter um posicionamento político. Não faria. Ao chegar no segundo turno, eu entendi que surgiu uma oportunidade política, porque é político esse processo, de poder conversar com os deputados e, através disso, falar com eles, olha, nós temos uma oportunidade aqui da gente revogar essa lei da pesca. Ah, pode ser agora, no período da eleição? Se quiser deixar passar a eleição, não tem problema. Eu só quis aproveitar o seguinte, olha, o pessoal... Há uma expectativa de poder sobre o Abílio, há uma expectativa de que o Abílio possa ter um melhor relacionamento com os deputados, e eu fui lá buscar esse relacionamento com ele. E, detrimento ao relacionamento, eu falei, olha, eu gostaria muito que vocês nos ajudassem a revogar a lei da pesca, porque eu entendo que ela não trouxe o resultado que esperava. Até porque não tá fiscalizando praticamente ninguém, está todo mundo pescando. Praticamente ela não entrou em atividade. Só que isso eu sei que é uma situação conflituosa entre um apoio recente que eu acabei de receber e entre uma pauta que eu defendo. Só que eu trato isso com muita maturidade, porque eu já havia dito isso ao governador, eu já havia dito isso aos outros, eu já tinha me posicionado sobre isso no debate, eu já tinha me colocado sobre esse tema já antes. E eu não posso, por receber um apoio, larga o outro apoio que a gente sempre teve dos pescadores que tem com a gente.
Os pescadores, claro que tem pescador de direita, tem pescador de esquerda e tudo mais, não importa. Mas eu também defendo a memória material e imaterial do nosso município. É a nossa cultura. Eu não sei se você já foi de pescar ou de ir com seus pais na pesca. Eu tenho essa história na minha família. De meu pai ir na beira do rio comigo e a gente pegar aquele milhozinho e colocar no anzol. Nem é pescador profissional nem nada. Ou aquele pedacinho de pão que você faz uma bolinha e coloca no anzol e joga no rio com aquelas varinhas de bambu para poder pegar o peixe. E às vezes nem pega lá grande peixe nenhum. A gente tinha só a cultura de fazer isso. E eu percebo que o cuiabano, de certa forma, está irritado. Não porque ele vai ou deixa de ir, muitas vezes. Mas é porque fica proibido de sonhar em ir, de querer ir, de desejar ir, ele já fica com medo. Então esse medo é o que a gente está enfrentando para poder trazer para o povo a cultura. A declaração do Fábio, que é eleitoreiro, isso que o povo não vai entrar nessa onda. Como é que você viu essa declaração? A declaração dele, eu acho que ele tem todo o direito de fazer a declaração que ele entender, eu acho que é uma interpretação dele, outras pessoas também podem ter essa interpretação ou interpretação diferente. Eu fiz do meu coração, não tive a intenção e não tenho a intenção de criar conflito com o Fábio, com o governador, ou qualquer coisa, mas sim defender aquela pauta que eu tenho um respeito e uma consideração muito grande quanto a isso. O governador participa da sua campanha ou está simplesmente como apoiador e simples? Declarou voto em você já, né? Já declarou voto em você. A sua participação é essa, muito obrigado. E chá comigo, que aqui quem manda sou eu. Não, assim, primeiro, eu tenho visto que ele tem andado bastante nos últimos dias, principalmente porque teve já as eleições municipais no interior e ele tem ido parabenizar, reconhecer e etc. muitos desses prefeitos. Como caso, eu acho que hoje talvez ele está em Rondonópolis, parece que tinha uma agenda para Rondonópolis e outras agendas nesse sentido. No primeiro turno, eu percebi que ele também tinha muitas agendas e ele acabou não participando tanto assim na campanha. Ele gravou os programas eleitorais e naquela ocasião o Botelho quis colar a imagem dele mais na imagem do Mauro para dar credibilidade do Mauro a ele. E a nossa campanha ela já vem com uma outra linguagem, ela vem com uma linguagem de bairro, de povo, da gente e tudo mais. A gente teve a semana passada com as manifestações de apoio, inclusive a gente colocou o Mauro no nosso programa eleitoral. Mas nessa semana agora a gente tem outras pautas que a gente está colocando no programa eleitoral. Então eu acredito assim que se ele tiver essa disponibilidade e puder nos ajudar, fico muito grato por isso. Porque eu sei que eu tenho que contar uma história, mas vou tentar ser breve. 8-3. Você torce para que time? Eu sou Colorado. Do Inter. Isso. Correto. Imagina que o seu carro está estragado na Avenida Fernando Correia e esse carro imagina que seja a Prefeitura de Cuiabá, tudo bem? Esse carro está estragado na Avenida Fernando Correia num sol de meio-dia, tá certo? E você é o condutor desse carro, ou está querendo ser o condutor desse carro, e está tentando tirar esse carro da Avenida Fernando Correia. No sol de meio-dia, a lataria do carro está bem quente, não está? Então, como que você vai empurrar esse carro sozinho? Ainda mais naquela parte da subida, depois do nono beck ali. Como que você vai fazer isso sozinho? Você não vai conseguir. Então, você vai abrir a porta do carro, vai tentar de pouquinho tentar tirar ele dali, porque a Fernando Correia é um trânsito muito grande e o sol tá pesado e você tem que tirar o carro dali. E aí, de repente, vem um gremista que vem te empurrar o carro junto. Com a camisa do Grêmio. Ele vem empurrar o carro, ele coloca a mão na lataria do carro, quente também, junto com você, e tá te empurrando porque ele não quer deixar você com o carro quebrado ali. E, de repente, vem um outro torcedor do Corinthians e vem um torcedor do Flamengo. E esses caras estão vindo para empurrar o carro junto com você. Você vai falar pro cara não empurrar o carro porque você não gosta do time dele? Pô, eu acho que você tá numa situação difícil, que você precisa tirar o carro da avenida, você precisa resgatar a nossa cidade e todo o apoio que vem somar com a gente, eu não vou perguntar pro cara qual é o time que ele torce. As nossas divergências ficam pro campo na hora do jogo. Mas ali, naquele momento, a gente tem que tirar o carro daquele local. Então, eu penso assim, toda ajuda que pudermos receber, a gente não vai olhar para as diferenças ideológicas ou políticas. A gente vai olhar simplesmente o seguinte, precisamos resgatar a nossa cidade. Precisamos tirar o carro da avenida onde o Emanuel quebrou. Precisamos tirar o carro desse local onde o Lúdio está se associando a todo esse pessoal que quebrou o carro. Então, para tirar esse carro de lá, eu quero o apoio do Paulo, eu quero o apoio do Nestor, eu quero o apoio do Vinícius, eu quero o apoio de todo mundo, independente do time que ele puder torcer. Agora, quando acabar de tirar o carro dali, você não vai torcer pro Grêmio, correto? Olha, você vai ter as suas pautas bem definidas e os seus valores inegociáveis. E a gente vai tocar a nossa vida. Me permita, normalmente a gente colorada que empurra os gremistas. Segundo, obrigado por ter me colocado no sol quente empurrando um carro na subida.
Abílio, obrigado pela participação, obrigado por ter vindo e aceitado o nosso convite, obrigado pelo tempo que dispensou para a gente aqui, para os nossos ouvintes principalmente, e boa sorte para você, muito obrigado. Muito obrigado a cada um de vocês. Olha, a gente se vê domingo. Ah, você não, porque lá já acabou. Sim. Mas eu, Nestor e Vinícius aqui, se vemos domingo, é só apertar 22 que eu te dou um bom dia lá e tá tudo certo. Obrigado. Obrigado, Nestor, obrigado, Vinícius. Obrigado, Abílio. Parabéns pela postura. Acredito que você jogou muito bem esse jogo eleitoral, a sua postura. Hoje você, acredito que falou com indeciso, isso é muito importante na última semana. E vejo aqui o seu cuidado, sua vigilância, né, de se posicionar, de falar com o que você tem que falar, mas com todo jeito. Isso eu acho que é muito relevante nesse momento e mostra a sua maturidade. Eu estou recebendo várias mensagens aqui dizendo exatamente isso, dos amigos que estão falando aqui de 2 patinhos na lagoa, etc. e tal. Um abraço, Paulo Sá, um abraço, Vinícius Carvalho, a todos que nos acompanharam. Muita paz e uma ótima terça-feira. Obrigado, Nestor. Obrigado, Paulo. Obrigado, Abílio, pela tua presença aqui, amigo. Assim, o Emanuel se sentou nessa cadeira aí também. Então, Ele falou que... Vou sentar na outra. Foi nessa aí que ele falou que ele... Nesse microfone. Foi nessa aí que ele Nesse falou... microfone? Nesse. Poxa. Se tivesse avisado, você tinha desinfetado antes, assim, né? Tinha limpado. Né? Foi nessa aí que ele falou que ele foi o segundo melhor prefeito de Cuiabá, só abaixo do Dante Oliveira, né? Nessa cadeira aí, nesse microfone que ele veio com essa. Mas segundo a pesquisa MT Dados ou a Percent? Por aí, né? Ou uma dessas aí que furou, né? Tá E essa fala tua aí lembrou o Bruno Marrone, né? Do jeito que você me olha, vai dar namoro, né? Aquela música do Bruno Marrone, né? Mas sucesso pra você, Bílio. Hoje tem debate, vai ser um momento importante pra você, e sexta-feira também. Um monte de confronto pra você e pro eleitorado, né? Confronto direto entre os candidatos. E no domingo vai ter tua foto e a da Vânia também, né? Porque a tua vice, né? A vice aparece certeza. Ali. Então, sucesso para você e tomara que dê tudo certo. Obrigado ao público e até a próxima. Muito bem, gente. Voltamos amanhã às 6h30 da manhã com outro Jornal da Manhã de São Cuiabá. Um abraço, obrigado.